Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Estamos aqui mais uma vez no que a gente já brincou, né, de quinta sem lei. Na verdade, é uma quinta com lei, né? Então, são as novas leis do mercado, as tendências pós-Covid, pós-pandemia. A gente tem vivido assim momentos muito especiais. Hoje, por exemplo, a gente rodou aqui no nosso time uma pesquisa. Eu já posso dar um spoiler aqui para os presentes, que nos surpreendeu bastante. Quer dizer, nós rodamos uma pesquisa com os nossos colaboradores e agora, no meio da tarde, a gente tinha praticamente 70% já das pessoas que haviam respondido às questões. E uma coisa impressionante, até 3 horas da tarde, quer dizer, essa turma que havia respondido, 85% das pessoas que responderam à pesquisa nossa, os nossos colaboradores, foram 66, já estavam adaptadas ao home office, né? E eu não me recordo agora, mas é um número um pouco maior, parece que 86% dessas pessoas não querem mais voltar para a estrutura física da nossa empresa. Elas querem ficar no home office e o maior desafio dessas pessoas é exatamente agora, já que elas querem ficar em casa, já que elas se adaptaram ao home office, a grande maioria já tem uma internet banda larga boa, mais de 80%. O que essas pessoas querem agora é impor um pouco limites nessa jornada, porque muitas trabalham de 7 da manhã a 10 da noite, trabalham sextas, sábados, domingos, feriados, porque quando a gente se dá conta, é sábado, é domingo e ninguém consegue parar para almoçar. Eu conversava já com algumas pessoas hoje do nosso time, como a gente fazer isso é um grande desafio, a gente ainda não sabe, mas a gente tem que encontrar soluções juntas para isso. E esse debate que a gente está fazendo aqui todas as quintas-feiras à noite é para dividir um pouco do que a gente aprendeu com você, escolher informações. Tem muita gente de mercado aqui que entende também das coisas. E hoje a gente convidou 3 colaboradores nossos, né? O Ítalo Ferreira, que é Head de Mídia do Singrup, o Guilherme Pontes, que é mídia digital da Jabuticaba Digital, que é a nossa empresa de marketing digital, e a Amanda Couto, ela que é coordenadora da Jabuticaba. Eles que têm muita experiência, já atenderam grandes contas. O Guilherme, por exemplo, na Vivo, era acostumado a pegar R$1 milhão para gastar na Black Friday da Vivo. Então, é um cara que, imagina, a responsabilidade desse garoto em poder, na Black Friday, usar R$1 milhão de verbas da Vivo para programar ali na jornada de atração do consumidor e dar os resultados que a empresa Vivo precisa. Então, o Ítalo, por exemplo, estava anotando aqui, Ítalo já atendeu Banco do Nordeste, tem experiência de Banco do Nordeste, de Chesf, do Grupo São Brás, do Grupo Ser Educacional, que é de Recife, né, do Janguier Diniz, que é um paraibano, por sinal. O Grupo Asa, a Oi Telefone, na companhia Oi. O Guilherme atendeu, tem experiências também com clientes como a Energisa, como a Vivo, que eu falei, como a Unimed. A Amanda, que é coordenadora da Jabuticaba, ela tem muita experiência também, por exemplo, com o grupo técnico. Você vai me ajudar aí, Amanda? Grau técnico. Grau técnico, né? Grau técnico, que é a maior franquia de ensino de tecnologia do país. Então, vocês imaginem as dificuldades. A Vitamilho, a Amanda também atendeu. Ela tem muita experiência também com o mercado de concessionárias de automóveis. Então, nós reunimos aqui um time do Singrup para debater com a gente as tendências que nós estamos enxergando nas pesquisas que nós estamos acompanhando diariamente aí e tentar aplicar um pouco essas tendências nos casos concretos. Por exemplo, o setor de educação, como é que vai ser? O que vai acontecer no consumo de mídia?
de vídeos, de relacionamento com a comunidade. Eu estava batendo um papo hoje com eles, por exemplo, streaming. O streaming cresceu muito, isso vai ter um impacto violento, quer dizer, as marcas elas vão precisar cada vez mais falar. Marcas, os bancões tradicionais estão fazendo lives. Por quê? Não podem ficar ali fechados. O Itaú decidiu partir para cima da XP, porque percebeu que a XP está se comunicando melhor com as pessoas. Né? E aí o Itaú teve que partir para a briga. Há quem diga que aquilo é combinado. Né? Não sei. Dizem que em política e também nos negócios, briga só fingida ou combinada, mas eles estão numa boa briga. Então, o Ítalo, o Guilherme e a Amanda, eles vão bater um papo conosco a partir de agora sobre esses assuntos. Ítalo, seja bem-vindo. Boa noite para você. Obrigado, Rui, aí pela apresentação. Obrigado, Guigo e Amanda, por ter se juntado aí comigo para a gente apresentar esse material. Esse material a gente organizou uma série de informações e de dados que estão disponíveis aí na rede, né? A gente tem muita pesquisa sendo produzida, muitos dados sendo produzidos. Então, no meio desse caos, a gente conseguiu mapear aí 10 tendências que estão mais em relevância nesse momento de pandemia. E a ideia dessa apresentação é trazer um pouco disso também para a nossa realidade local, né? E como isso impacta os nossos negócios locais. Então, eu vou trazer aqui. A gente vai trazer cada item, 3 slides, falando sobre o que é essa tendência, como a pandemia, de certa forma, impulsionou essa tendência, né, esse item, e trazendo ou um exemplo prático de como alguma marca se apoderou dessa tendência, ou algumas dicas de como os negócios, e principalmente os pequenos negócios, podem aplicar na prática, né, essas tendências. Então, vamos começar com transformação digital, né? Não por acaso, transformação digital é o primeiro item, é uma tendência que, na verdade, não é uma tendência, né? Já está aí já está sendo discutido há um bom tempo, mas o cenário de pandemia reaqueceu essa conversa. Eu gosto desse conceito aí do César, que é a instituição de inovação lá do Recife, né? Que fala exatamente que a transformação digital é a perfeita harmonia do mundo analógico e digital, né? É muito mais do que só trazer a tecnologia para os processos internos. É fazer com que a tecnologia ela melhore esse ambiente e essa convivência entre o analógico e o digital. A gente tem várias gerações aí trabalhando juntas, né? A gente tem os mais velhos, a gente tem a geração Z, tem os millennials. Então, a tecnologia está aí para transformar essa relação. E o César, ele organiza a transformação digital em 8 perspectivas, 8 eixos. O impacto da tecnologia visto em cada um desses eixos faz a transformação digital, né? O processo de transformação digital. Cultura e pessoas, consumidores, na concorrência, a inovação, nos processos, nos modelos de negócio, nos dados e nas tecnologias habilitadoras. Então, se as empresas já tinham iniciado, se não tinham iniciado a sua transformação digital, já passou da hora, tem que correr atrás do prejuízo. E quem já começou esse movimento de transformação digital tem que acelerar o mais rápido possível, né? Porque a gente tem um mercado aí que está ávido por tecnologia. A AppsFlyer, que é uma empresa mundial de tráfego e análise de dados de aplicativos móveis, fez uma pesquisa entre março e abril e mostrou que houve um crescimento médio de 25% no uso e no download de aplicativos móveis. E, não surpreendentemente, as categorias que mais cresceram foram a de delivery, marketplace e o streaming, né? Justamente por conta desse momento das pessoas em casa. Delivery, inclusive, teve um crescimento de 238%. É uma coisa absurda. Então, a gente tem grandes players aí como o iFood, Uber Eats, o James,
já com uma grande fatia de mercado e os marketplaces abrindo espaço aí para os pequenos negócios, né? A gente tem o exemplo do Magazine Luiza, que abriu a sua plataforma para dar espaço aos pequenos negócios, aos negócios locais. Rui até compartilhou com a gente hoje um exemplo do Petland, que tardiamente, inclusive, lançou seu e-commerce. Então, a gente está vendo aí as empresas vendo essa necessidade do mercado de ter dos consumidores, né? Fazer suas compras online. Então, as empresas precisam ter esse espaço, seja no marketplace ou seja no e-commerce. E a presença do streaming, né? Aí o uso das mídias. Guigo e Amanda podem ficar à vontade, tá? Para fazer os inserts. O César produziu um relatório falando especificamente sobre transformação digital. É um relatório bem complexo, bem completo e contextualizando especificamente com a pandemia. E ele traz várias atitudes que as empresas podem tomar para acelerar esse processo de transformação digital. Eu destaquei esses 5 pontos que no eixo dos consumidores, né, como as empresas podem trazer para a sua dinâmica de negócio a transformação digital em relação aos consumidores. Então, entendendo as demandas do público, a gente tem várias novas demandas aparecendo, surgindo. Obviamente, apostar no digital. Se as empresas já tinham planos de lançar e-commerce ou estar presente no marketplace, precisam adiantar isso. Buscar inovação, seja ela no processo, ou seja ela no novo produto, no seu próprio modelo de negócio. Entender como ela pode ser útil para a sociedade, né? Porque a gente, nesse momento de pandemia, a gente precisa muito mais de empresas e de marcas que estejam engajadas com as causas da sociedade. Não é apenas vender um produto, né? Ela precisa estar presente aí no dia a dia da sociedade. E esse ponto que é bem interessante, na verdade, é importantíssimo, é potencializar a sua marca. E isso fala especificamente de estar presente na mídia, né? Não há um movimento natural das pessoas reduzirem os investimentos em publicidade, isso é natural, mas é importante manter a presença de alguma forma, né? Porque senão a marca vai cair no esquecimento e principalmente investir no digital, né? Não adianta ser uma marca digital que está presente, que está vendendo pelo digital e não aparecer na mídia digital também. A próxima tendência é a educação, né? Na verdade, eu acho que a educação é o segmento que mais está passando por mais transformações, só perdendo para a saúde, né? A educação é feita basicamente da interação de pessoas, que é o que não pode estar acontecendo nesse momento, presencialmente falando, né? Então, teve estudo do IED, né, que é o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da Educação, e o Instituto Rui Barbosa mapeou as instituições no Brasil, né, nesse primeiro semestre, né, no período da pandemia, e trouxe um dado que 61% delas não tinha preparado os professores para o ensino à distância. Ou seja, eles não estavam preparando o seu principal ativo, que é o professor. O professor é o ponto de contato principal do aluno com o que a instituição de ensino oferece, né, que é a educação. Então, a gente tem esse gap aí gigantesco de preparação dos professores. E no Nordeste, 1/4 das nossas instituições não tem a menor ideia de como é que vai fazer o retorno das aulas. Então, a gente também tem essa preocupação. Na verdade, a gente está vivendo aí um mundo VUCA, né, da volatilidade, da incerteza, das complexidades e da ambiguidade há um bom tempo, né? Só que a gente está vivendo isso de uma forma muito mais sentido na pele, né? A gente está tendo que mudar nosso modo como vivemos no mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, e de uma forma muito rápida e a todo momento muda, né? A gente tem conversado internamente sobre conteúdo especificamente e
planejamento é uma coisa que se a gente fazia para 3 meses, hoje a gente faz para 15 dias com grandes possibilidades de mudanças, né? A Amanda pode também falar um pouquinho sobre isso. A gente está vivendo momentos que a gente não tem um cenário muito claro de prever situações, prever temas, prever canais de mídia que vão ter mais destaque aí. Então, a gente está vivendo esse momento de incerteza. Então, o mundo está mais incerto do que nunca, né? Tanto do lado ruim como do lado positivo. Ao mesmo tempo que pode aparecer muitas oportunidades de uma hora para outra, podem aparecer muitas coisas que vão atrapalhar também a comunicação de uma hora para outra. E é mais que nunca o gerenciamento de crise a todo momento. Não que aconteça uma crise, mas a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, a marca tem que estar muito preparada e tem que ser muito bem estruturada para ela não sofrer com isso, né? Aliás, eu quero aproveitar e fazer uma interrupção aí para perguntar a Guilherme, que é especialista em mídia digital, o seguinte: qual é a responsável, por exemplo, qual é o desafio hoje? Porque, veja, a gente cria uma bela de uma estratégia para posicionar um produto, para fazer uma venda, para fazer com que esse produto chegue na cabeça do consumidor. Depois que se apresenta a ideia, o cliente aprova, quer dizer, vem para a execução. Depois que está tudo pronto, filme e ações de modo geral, chega para você, mídia, fazer valer. Quer dizer, não adianta todo um belo planejamento, uma criação bacana, um projeto, uma concepção, se o mídia não souber colocar aquilo na cabeça do consumidor. Com esse mundo VUCA, que Ítalo bem coloca aí, como é que é? Faz a campanha aí pronto ou você planeja e tem que mudar ali e ficar acompanhando a toda hora naquele grande aquário que é o Google, que é o Instagram, que é o Facebook, essas coisas todas, Guilherme? O digital sempre foi assim, né? A gente sempre faz um planejamento de 3 meses, mas depois de 15 dias a gente vai analisar os dados e ver o que é que a gente vai fazer mais para frente. Então, a gente sempre foi, na mídia online, sempre foi costume fazer um planejamento longo e em ciclos menores a gente fazer essa avaliação. Porque muitas vezes, o que acontecia sempre, o Instagram tem um resultado melhor, mas numa campanha específica, o Instagram não dá resultado. Então, era muito comum já acontecer isso em ciclos a gente sempre gosta de trabalhar com ciclos de 15 dias, não, menos que um mês já. E agora, com essa volatilidade muito rápida, os ciclos estão cada vez menores. Acontece alguns movimentos das pessoas na internet que de um dia para o outro a gente já consegue observar algumas coisas. Tem até um Twitter que fala coisas que envelhecem rápido demais, que eu vi que existe agora. É isso, às vezes uma coisa envelhece muito rápido de um dia para o outro. Então, a mídia sempre teve essa pegada de ter que se reavaliar, mas agora mais do que nunca esses ciclos diminuíram. Eu queria ouvir a Amanda. Pois não, Ítalo, pode falar. Essa questão da reavaliação e da dinâmica do digital, algumas empresas já estão, de comunicação, né, de mídia, na verdade, estão trazendo isso para si, né? A Globo lançou recentemente o seu aplicativo de compra de mídia online e qualquer anunciante pode fazer a compra direta, já entendendo essa necessidade da dinâmica do digital, né? Da velocidade, das necessidades mais rápidas de comunicação. Você diria que a Globo, para pegar a televisão, a Globo ela encontrou o caminho e entra fortemente para concorrer também nas plataformas digitais e aí ela vai se manter nessa supremacia das TVs abertas do Brasil, Ítalo? Eu acho que a Globo é uma empresa que arrisca bastante. Então você já está dizendo que quem não se arriscar tende a ficar para trás. É uma tendência. Também. Tem que se arriscar, tem que experimentar, né, Ítalo? Exatamente. No comecinho dos anos 2000, a Globo lançou o Globo.com, ainda com aquela marquinha que era uma bolinha em um círculo. Parecia o Saturno. E hoje o G1, o Globo.com, é um dos maiores portais do Brasil, né? E em números de acesso já está chegando aí em um dos maiores do mundo. Então a Globo está sempre lançando tendências e, na verdade, alinhada às tendências, né? É mais do que lançando tendências. Ô Amanda, você acha então, dentro desse pressuposto aí, que
o fato da Globo não ter ido para o YouTube, ela não ter ido para o Netflix, ela ter decidido montar o Globoplay, a sua própria plataforma, ela decidiu o futuro dela? Eu concordo com a colocação de Tito. Eu acho que a Globo ela se reinventa e acho que ela faz isso muito bem. O Globoplay, quando eles criaram o Globoplay, eles firmaram o território deles, porque eles são produtores de conteúdo fantásticos. Então, é muito inteligente a estratégia de você criar a sua própria plataforma de streaming. Eu admiro muito, assim, como eles se colocam no mercado dessa forma, porque é sempre se mostrando com o potencial que eles têm. E, tipo, somos bons nisso, somos fortes nisso e a gente tem o nosso território aqui. Então, eu acho que eles demarcaram bem o território e conquistaram bem o espaço deles, como vem conquistando, porque além do catálogo deles, eles oferecem muitas opções de mídia também, formatos de mídia diversos dentro do Globoplay, e tem um catálogo excelente também. Então, eu só vejo vantagem. Muito bem. Vai lá, Ítalo. É isso. A Globo começou a sua transformação digital desde muito tempo, né? Então, ela está mais do que preparada aí para esse momento de pandemia. Não é surpresa que a audiência cresceu, ela teve uma flexibilidade super ágil aí de abrir a sua programação e dar mais espaço ao jornalismo, tirar novelas do ar, não teve medo de tirar novela do ar e de repetir novela antiga no horário nobre, que inclusive está sendo o maior sucesso, né? Então, a Globo colocando aí em prática os conceitos de transformação digital e de adaptabilidade. Só para a gente fechar esse assunto. A Jovem Pan é a Globo do rádio? Com o Panflix? Acredito que sim. Porque ela está levando, ela levou o conceito da TV para o rádio, criou o seu próprio aplicativo, que é o Panflix. Quer dizer, no mesmo conceito ali do Globoplay, né? Quer dizer, tudo ela já vinha fazendo transmissões também pelo Facebook ao vivo dos programas de rádio. Ela enxergou esse aumento do consumo de conteúdo jornalístico e abriu mais espaço. Ela já tinha Jovem Pan News e trouxe para a sua programação jovem, né, a Jovem Pan, trouxe o jornalismo. Então, ela também está de olho nessas tendências e está se reinventando, né? Inclusive no podcast que a gente vai ver mais na frente. Também. Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas dentre as iniciativas que as empresas podem tomar da educação. A gente destacou 5 nesse estudo. A primeira delas é trazer a transformação digital para a sua essência, né? Acelerar a transformação digital, reforçar a aprendizagem mediada pela tecnologia, e aqui a gente não está falando só do EAD em si, a gente está falando de trazer experiências tecnológicas para os estudantes, e muito além da videoaula, do conteúdo, da sala Google, enfim. Gerar valor para estudante, que para mim eu acho que esse é o principal ponto, e as empresas de educação vão gerar valor para o estudante de várias formas, né? Desde fazer uma campanha para grande mídia, dizendo que está tomando as iniciativas para melhorar o ambiente de ensino, até a flexibilização do pagamento de parcelas. Então, o estudante tem que enxergar valor no que está investindo, né? Falando especificamente das instituições de ensino privadas. Desenvolver as habilidades de tecnologia dos professores e da equipe, investindo em treinamento, obviamente, e fazendo a aceleração do futuro. Aquela coisa que a gente já comentou aqui. Se tinha uma plataforma de e-commerce e de cursos para lançar daqui a 3 meses, lança agora. Traz o aplicativo, faz tudo o que for possível para acelerar e para agregar valor para esse estudante. Falar um pouquinho agora, entrar nas lives, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui agora. As lives já vem crescendo há um bom tempo. Ela já vinha crescendo a passos um pouco mais tímidos,
mas a pandemia impulsionou esse mercado e trouxe luz para o mercado da música, né, especificamente. E quando a gente fala de live, a gente fala de qualquer transmissão ao vivo de grandes eventos. A gente sabe que o mercado de eventos provavelmente vai ser o último a voltar, porque ele depende especificamente de aglomerações. Então, as lives aí vai estar no nosso dia a dia por um bom tempo. O Annual Internet Report prevê que até 2021 o consumo de lives vai crescer 15 vezes mais. E uma pesquisa do Panorama Mobile Time mostrou que foi feita agora nesse segundo trimestre de 2020, abril, maio e junho, mostrou que apenas 6% dos pesquisados disseram que diminuiu a quantidade de lives que estavam assistindo. Ou seja, as pessoas, a gente tem a impressão de que as lives começaram a cair, mas na verdade elas estão naquele ponto de estabilidade da curva, né? Do crescimento. Então a gente ainda vai ter a presença delas por um bom tempo. E se falando de Brasil especificamente, a gente é um país que consome muito esse tipo de formato. A Sandra Gimenez, que é diretora de parcerias musicais do YouTube aqui na América Latina, ela destaca isso, né? Que o fenômeno está acontecendo no mundo, que na verdade os números estão crescendo no mundo todo, mas o fenômeno realmente é no Brasil. A live da Marília Mendonça se tornou a maior transmissão, a transmissão com o maior número de acessos na história do YouTube, com mais de 3 milhões de acessos. Dentre as 10 lives com maior audiência na história do YouTube, 7 são brasileiras, de cantores brasileiros. Então imagina como a gente consome esse conteúdo. E aqui eu trouxe um exemplo da Heineken, que, como muitas marcas, né, conseguiu se apoderar desse formato. Ela lançou entre março e abril uma ação nas redes sociais que pedia que os usuários indicassem os artistas que queriam ver nas lives, junto com uma plataforma de criação de conteúdo coletivo, né, que é a Queremos. Então as pessoas colocavam no Twitter, nas redes sociais, a hashtag Pede Que Vem, e a Heineken promovia a live do artista que tivesse o maior número de pedidos. Conteúdos DIY, né, que são os conteúdos faça você mesmo. Esse tipo de conteúdo está aí já há um bom tempo também, né? Ele tomou mais destaque no começo dos anos 2000, quando a gente começou a discutir sobre o consumo, né? O capitalismo, o consumo, enfim. E esses conteúdos começaram a povoar a internet, né? Especialmente o YouTube. Esse menininho aí é o Ryan Kaji. Ele foi o youtuber mais bem pago de 2019. Ele faturou mais de 24 milhões de dólares. Só em 2019. E o canal dele é especificamente de conteúdos faça você mesmo. Ele faz experiências científicas, faz brinquedos, enfim. Ele é totalmente voltado para esse tipo de conteúdo. E aí eu trouxe alguns dados do próprio YouTube falando sobre esse tipo de conteúdo, né? A gente teve um aumento de 45% nas buscas de receitas rápidas. As pessoas estão em casa querendo cozinhar. Incrivelmente, eu não entendo por que as pessoas estão fissuradas em fazer pão, né? Teve 260% de aumento em conteúdos de como fazer fermento natural em casa para fazer pão. Mas na frente a gente vai ver que máquina de fazer pão também cresceu as buscas por esse produto. Não sei que fissura é essa por pão, mas tudo bem. Fora aí, outros tipos de conteúdos que cresceram, né? 50% no aumento de receitas de como fazer com o que tem em casa, 120% no aumento de buscas de conteúdos de ensino em casa. Então, as pessoas estão procurando esse tipo de conteúdo. E as marcas precisam estar atentas a isso e dar mais espaço a esse tipo de conteúdo, né? Que são conteúdos
que prestam algum tipo de serviço para a sociedade. A gente volta àquela máxima, né? Não é apenas vender produtos, é oferecer algum tipo de utilidade, né, para os usuários. A Círculo, que é uma empresa de lãs e de fios, ela já tem um canal de conteúdo no YouTube focado em faça você mesmo. Só que nessa época de pandemia, ela potencializou a parceria com YouTubers que já fazem esse tipo de conteúdo no canal para trazer mais audiência para o próprio canal dela, né? Então, ela teve crescimentos aí. Quando a gente disponibiliza esse relatório para quem está participando aqui, ele traz bem detalhado esse estudo de caso. Falar um pouquinho sobre podcast, né? O bom e velho podcast, que já está aí há muito tempo, só que... Desde 2015, todo ano é o ano do podcast, né? Como todo mundo começa a falar, de 2015 para frente, todo ano era o ano que o podcast ia estourar, era o ano que ele ia estourar, e desde então ele segue sendo o ano do podcast e nunca acontece isso. Pois é, exatamente. O podcast está aí há muito tempo, é um formato super legal de se trabalhar e nunca teve um destaque grande. No ano passado, o podcast da Globo, né, que é O Assunto, com a Renata Lopretti, ganhou destaque no mundo todo com o podcast que teve maior audiência no Brasil, né? E a gente vai ver mais na frente também que o Brasil é o segundo país que mais consome podcast no mundo, né? Então, na verdade, o podcast mudou, a pandemia mudou como os usuários consomem o podcast, né? A grande mudança aí, o grande impacto da pandemia foi esse. O trajeto casa-trabalho, que era o momento que as pessoas utilizavam para ouvir seus podcasts, não existe mais. E o que aconteceu? Aumentou o consumo desse tipo de conteúdo em desktop, tablets e Chromecast. Ou seja, pontos de contato que a gente utiliza dentro de casa, como desktop, o Chromecast, né, que você coloca na TV. E em 2019, de 2019 para cá, o Deezer já tinha registrado um crescimento de 177% no conteúdo de podcast, ou seja, ele já vem crescendo há um bom tempo. E as marcas precisam se empoderar disso, né? Ocupar os podcasts. No estudo também vai trazer um exemplo do Tinder, que mantém um podcast falando sobre relacionamentos lá nos Estados Unidos, e isso abre um campo gigantesco para as marcas. É um conteúdo que pode ser disponibilizado de forma gratuita para seu público, né? Obviamente tem os custos de produzir um podcast, mas é um investimento que super vale a pena, que a gente tem usuário para ouvir, para consumir esse tipo de conteúdo. Além das possibilidades de produção de conteúdo que isso que traz para as marcas, né? Tem várias marcas que assinam podcast tipo Natura, para fazer programas para falar sobre cuidados com beleza, com saúde, mistura temas, enfim. É mais uma possibilidade de produção de conteúdo de reforço de marca. Pois é, e esse dado aí... criar o seu podcast. Também as marcas podem pegar um podcast que já existe e fazer um quadro dentro dele, fazer uma versão dele. Então, as possibilidades dentro do podcast são bem variadas também. Isso, exatamente. Mostrar aqui esse dado, né? 54% dos ouvintes de podcast estão propensos a considerar a marca que apoia o seu podcast favorito. Seguindo aqui, a gente vai falar agora sobre TikTok, meu assunto favorito. Polêmico. Polêmicas, né? O TikTok, ele teve um crescimento gigantesco. Lívia vai adorar esse item. O TikTok teve um crescimento de 58% maior que o último trimestre de 2019. E aqui no Brasil, o aplicativo registrou o crescimento mais rápido da audiência. 992% de crescimento. Isso é um absurdo. O usuário brasileiro passou de menos de 2% da base de usuários do TikTok no mundo para quase 9%. Ou seja, a gente estourou aí. Uma coisa interessante de se
registrar aqui é que provavelmente eu acredito que um dos motivos desse crescimento do TikTok é o fato dele remunerar os usuários para que as pessoas assistam os TikToks, convidem as pessoas. Imagine minha mãe me falando super feliz que conseguiu ganhar R$ 20 com o TikTok. Eu fiquei impressionado. Eu ganhei um total de R$ 0 no TikTok. E olha que eu ganhei R$ 9. Não, eu ganhei 0. E qual é o perfil desse usuário do TikTok, né? Ele basicamente é formado por millennials, e é essa geração mais nova, a geração Z. Desculpa, a geração Z e os millennials, né? Que são duas gerações diferentes. E grande parte do motivo de estar esses públicos lá é porque a interface do TikTok, que é fácil de usar, o próprio formato é super rápido, você tem o limite de tempo dos vídeos, se eu não me engano, é 60 segundos. E isso só é afirmado aí por essa pesquisa da Berlim, que a Andrea Greca trouxe, né, falando que o tempo máximo de atenção dos estímulos da geração Z é de 8 segundos. Ou seja, nosso tempo de atenção está cada vez mais reduzido. Eu estava reassistindo, na verdade, alguns conteúdos do Ronaldo Lemos e do canal Futura, que são de 2018 e são totalmente atuais, continuam atuais. E um dos dados que falava sobre consumo de conteúdo é que os adolescentes nos Estados Unidos estão começando a maratonar séries no Netflix em modo rápido, ou seja, eles aumentam a velocidade em 2 vezes para cada vez mais consumir mais conteúdo. Isso parece uma loucura, né? Mas acontece. Na verdade, eu já fiz isso com alguns podcasts. Colocava na velocidade 2 para passar mais rápido. E isso é importantíssimo para a gente que faz publicidade em relação ao tempo dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, né? A gente observando esse tipo de comportamento mostra que a gente tem que investir cada vez mais em conteúdos rápidos. O formato bumper do YouTube de 6 segundos, para mim, é um dos mais eficientes. Eu acho que a Amanda e Guigo pode falar melhor do que eu. Aliás, eu queria fazer uma interrupção aqui só para exatamente tratar sobre isso. O nosso chat aqui está bombando de perguntas. E inclusive no reservado, algumas pessoas têm dito o seguinte: Rui, vocês estão falando naturalmente de tendências na comunicação de um modo geral, e o que a gente começa a perceber é o seguinte: as marcas de médio e grande porte, elas vão conseguir continuar produzindo tanto conteúdo, né? Conteúdo para o Twitter, conteúdo para o Facebook, conteúdo para o Instagram, conteúdo agora para o TikTok, aí tem que fazer conteúdo para a televisão, para o rádio, enfim, para os sites, para todas as plataformas. Mas e as marcas pequenas? Como é que elas vão ficar espremidas? Elas não têm verba para ficar em todas as redes, em todos os canais e ser onipresente e conseguir resumir uma comunicação em 8 segundos. Não precisam responder agora. Não precisam responder agora. Daqui a pouco eu vou fazer as perguntas das pessoas aqui, vou traduzir um pouco o que as pessoas estão perguntando, mas eu quero que vocês fiquem com isso aí guardado, porque realmente é um grande desafio. Na verdade, a gente vai responder sim, Rui. O TikTok, na verdade, é uma rede nova, né? E é uma grande oportunidade para os pequenos negócios, né? Porque ela está em ascensão, então ela permite experimentação. A gente tem um Instagram, por exemplo. O Instagram é uma rede social baseada na estética da imagem. Então, as marcas, as pessoas, enfim, os usuários precisam investir para que a foto tenha o mínimo possível de cuidado, né? O TikTok ele já permite essa coisa mais amadora, digamos assim. Aí tem esses 5 pontos aí que a gente listou, justamente para como as marcas os pequenos negócios podem se aproveitar do sucesso do TikTok, né? Mas é aí onde é o desafio, né, Ítalo? É aí onde tem o desafio. Porque as marcas de pequeno porte, elas querem dar o site, o telefone, o endereço. Às vezes elas divulgam 2, 3 números de telefone. No mesmo VT.
no mesmo Uma VT, mesma cartela. numa mesma cartela, né? Que a gente sabe que é errado, mas elas fazem ainda isso. Você imagina reduzir uma comunicação de 8 segundos? Ou seja, é preciso ter muito cuidado, senão essa turma pode até desaparecer, não é? Sim, total. Voltando aqui, o primeiro ponto aí que o TikTok, que para as marcas utilizarem o TikTok, é aproveitar a casualidade da rede, né? Então, as marcas podem se aventurar aí por conteúdos que ainda não exploraram nas suas redes sociais. O segundo ponto é dar voz à comunidade, mas na frente a gente vai falar também sobre marketing de comunidade, mas é importante que elas usem o TikTok para dar voz a essas comunidades. Isso pode ser feito de vários formatos. O mais popular desses formatos no TikTok são os desafios. Você criar desafios para os usuários. Interagir com os usuários, evitar superproduções e apostar em conteúdos mais despojados, ou seja, você não precisa ter grandes investimentos em conteúdos superproduzidos. O pequeno negócio pode apostar no mais casual. E, por fim, apostar em influenciadores que já estão na rede, né? A gente já tem grandes influenciadores no TikTok. Seguindo aqui, vamos falar agora sobre... Já que Renato apontou rapidinho aí no chat, só falando que o TikTok está abrindo no Brasil suas instalações, então eles em breve vão permitir que as marcas comprem a mídia diretamente deles aqui no Brasil, e algumas marcas brasileiras já fizeram mídia no TikTok através de compras internacionais. Eu acho que a primeira foi a Guaraná, foi a primeira que se falou muito, Isso. E como ela é da Ambev, a Ambev Internacional fez a compra de mídia fora do Brasil para impactar o Brasil. Mas eu acredito que agora, com essa abertura do escritório aqui no Brasil, o TikTok vai fortalecer muito, porque vai liberar, né, a compra de mídia direto com eles, e eles também criaram uma plataforma recentemente de compra de mídia direta, como tem no Instagram, né? Que você pode fazer aquela compra do vídeo que vai aparecer, você está lá rolando o feed, vai aparecer a propaganda, e tem também essa outra forma que é destaque deles, que é a compra de desafio, que foi isso que a Guaraná fez aqui já no Brasil. Mas lá fora, as empresas internacionais conseguem fazer isso porque lá fora já tem essa disponibilidade do aplicativo. Eu acredito que mesmo com esse crescimento e com essa presença do TikTok enquanto empresa aqui no Brasil, essa essência dela de ser uma rede social mais despojada, de conteúdos mais rápidos, deva continuar. Aí, o que é que vocês acham? Que é a linguagem de cada rede, né? Tipo, Isso. o Instagram, ele tá tentando se adaptar dessa linguagem também, que é até com o Reels, como o Felipe falou aí também no chat, mas da mesma forma que o Snapchat criou uma linguagem que o Instagram se empoderou nos stories, o TikTok também está criando uma linguagem que os usuários dele têm a sua linguagem própria, a forma de comunicar própria, que talvez o Instagram não consiga, mesmo copiando a ferramenta do Reels, ele não consiga copiar essa cultura que é criada dentro do aplicativo, né? E a gente percebe muito que cada aplicativo produz uma forma de comunicação, e essa forma de comunicação é muito específica. Por exemplo, o Twitter. Ele é um universo que acontece lá daquela forma que não consegue ser transposta para outras redes. O Instagram não consegue fazer aquela forma de conteúdo, e nenhum outro aplicativo conseguiu até agora. Então, o TikTok, a gente não sabe, né? A gente acredita que o Facebook aí vai englobar tudo, mas pode ser que o TikTok esteja criando uma forma de comunicação diferente, como é o Twitter. E os próprios usuários se comportam de maneiras diferentes nas redes, né? No Twitter, eles se comportam de uma forma. Uma coisa em comum com o Instagram, TikTok e a chegada do Reels dentro do Instagram é que o que eu vejo que as redes elas estão oferecendo para o usuário cada vez mais ferramentas para que eles produzam seu próprio conteúdo. O que conversa com a tendência que a gente viu agora há pouco do faça você mesmo. No TikTok você faz tudo, então você vê receita, desafio, tudo, e tudo que você faz só você e o celular com ferramentas de edições que são super intuitivas. Isso é outra tendência. Massa. Continuando ainda nesse universo, a gente vai falar um pouquinho sobre humor, né? A gente vai trazer o meme, né? Que é a forma mais conhecida aí desse tipo de conteúdo, que é o humor. Para quem não sabe, e eu descobri isso,
que a terminologia meme foi primeiramente utilizada por um biólogo em 1976 para fazer uma analogia com o gene, né? Para explicar como as sociedades, as pessoas passam de uma para outra, de um para o outro, a forma de conviver, de falar, enfim, os traços culturais. Então, desde as Havaianas de pau lá no Orkut, que eu não lembro, que eu nunca utilizei, até a rainha dos GIFs e dos memes, a nossa amada Gretchen aí, emocionada pela homenagem, né? Então, o brasileiro é o rei do meme. Não sei se vocês sabem, mas a gente já teve 2 guerras mundiais de memes e o Brasil ganhou as 2. Portugal jurava que ia ganhar, mas a coroa é nossa. Pois é. E a nossa pandemia começou com a Cardi B, né? A pandemia de memes começou com a Cardi B, que postou um vídeo nas redes sociais falando que estava com medo do coronavírus e tal. E um DJ brasileiro pegou esse vídeo, remixou e fez uma música que bombou. E depois um pernambucano maravilhoso criou um brega funk disso. Resultado, a Cardi B hoje adora o brega funk pernambucano. Depois procurem lá os vídeos dela nas redes sociais. Tem ela dançando brega funk. Então veja onde o meme levou a nossa cultura, né? O Ibope fez um estudo, né? O Ibope, na verdade, tem feito vários estudos sobre o comportamento das pessoas na pandemia, em relação à mídia, em relação à compra, enfim, em vários aspectos. E mostrou que o brasileiro usa o humor e os memes, né, na verdade, com positividade para encarar a pandemia, né? 45% desses usuários fizeram uso de memes e de piadas para se relacionar aí com a pandemia. E o Museu do Meme, que é da Universidade Flamenguista, lá no Rio de Janeiro, ele reforça essa importância pedagógica do meme, né? Além de auxiliar nessa questão do relaxamento e de fazer com que as pessoas encarem de uma melhor forma esse momento difícil que é a pandemia, tem o lado pedagógico, né? De ensinar as pessoas, até as pessoas mais fechadas, né? Para, enfim, tomar as atitudes de segurança para educar, né? Esse meme aí da Xuxa, né? Rindo dos memes do corona, espirrei, começando a chorar. Então, o meme também tem essa temática, esse teor pedagógico. Seguindo aqui, vamos falar sobre as comunidades. O marketing de comunidade, ele fala especificamente sobre como as marcas se comportam dentro de comunidades, né? E como as marcas podem fazer para criar comunidades em volta de si. Um dos primeiros exemplos de comunidades é da Harley Davidson, na década de 60 e 70, que criou um estilo de vida próprio para os amantes da Harley Davidson, né? Então a gente tem exemplos também como a Apple, né? Os amantes de Apple, e enfim, diversas marcas, né? Mas o mais importante é levar em consideração de que o contexto de comunidade, o conceito de comunidade, ele traz a marca para um contexto social mais amplo. Ou seja, ele traz a marca puxa para a realidade, né? Esse é o exemplo da Nickelodeon, né? Que depois de anos tirou o Bob Esponja do armário. Ninguém desconfiava, mentira. Dentro dessa questão do conceito de comunidades e do marketing de comunidade, tem a questão da razão social, né? Da razão social das empresas existirem. A Ambev foi muito além de vender as cervejas, que o consumo de bebida alcoólica aumentou bastante, e pegou o álcool que sobrava lá da sua produção e transformou em álcool em gel, para doar para as pessoas, para os hospitais. Então, os usuários começam a perceber um sentido, né, naquela marca, de que ela não está ali só por vender, ela está ali para fazer parte da comunidade, para prestar serviço a uma comunidade.
Aí aqui a gente traz alguns tópicos de como as marcas podem se empoderar do marketing de comunidades para a sua comunicação. E esse também é mais um que é muito facilmente aplicável para os pequenos negócios, né? Quando a gente fala de comunidades e de marketing de comunidades, a gente vai lembrar também daqueles mercadinhos de bairro, do dono que que conhece a senhorinha do apartamento do lado que compra toda semana cebola. Então, essas marcas pequenas, elas precisam se empoderar dessa proximidade física que ela tem com os seus consumidores mais próximos e começar a construir no ambiente digital, obviamente, as suas comunidades, né? E como é que ela faz isso? Desenvolvendo os canais de comunicação, WhatsApp, redes sociais, Messenger, telefone, enfim. Construir uma linha discursiva aliada com os valores e a missão da marca, né, a visão da marca, ou seja, manter a sua essência no discurso e no ambiente digital. Pautar discussões e dar voz às autoridades e influenciadores da comunidade. Com isso, quando você está se inserindo em algum contexto, um contexto social específico. Por exemplo, a gente está num cenário que está se debatendo muito sobre racismo. Então, as empresas, para entrar nesse tipo de seara, ela precisa dar voz a essas autoridades dessas comunidades, né? E não simplesmente entrar para dar opinião e sair. Passar um VTzinho de 30 segundos dizendo que apoia a causa não é suficiente. E investir em ações colaborativas, né? Aqui a gente tem crowdfunding, economia colaborativa e tantas outras áreas de inovação que o ambiente digital e a colaboração promove para as empresas. Esse é um tópico que até quem comentou aqui no chat, falando justamente isso, que as marcas têm que participar de uma comunidade, elas têm que falar um tema do momento, porque uma marca que só fala sobre compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto, não causa apelo nenhum, né, ao público e as pessoas não vão nem seguir, nem prestar atenção a essa marca. Então, foi quem eles falou justamente isso no chat. É até um desafio para a gente colocar na cabeça dos empresários de que é importante investir nesse tipo de conteúdo também, né, que é o conteúdo institucional, que a gente vai ter um ganho de imagem, mas não necessariamente um ganho de lucro. Venda direta, né? De venda, exatamente. E ainda mais digital, que a gente tem essa possibilidade de acompanhar o funil de compra, nem sempre às vezes vai ser interessante. Nem toda postagem pode ser de compra direta, porque não causa o apelo ao público. Compre, compre, compre. Não é mais aquela propaganda, compre batom, que não funciona na internet. Exatamente. Chegando aqui na reta final, a gente vai falar sobre encapsulamento 2.0, que é um termo que foi primeiramente utilizado em fevereiro desse ano, por uma pesquisadora da Nielsen, num evento na Espanha, logo no comecinho da pandemia, quando ela estava começando a estourar, e ela já trazia essa realidade, né, que é nada mais, nada menos do que a nossa casa, né? O ambiente doméstico agora virou muito mais do que o lugar onde a gente chegava para dormir, jantar e dormir, e o lugar que a gente tomava banho para sair para viver, né? Que a gente vivia na rua. Então, a casa virou um ambiente muito mais complexo do que simplesmente um ambiente doméstico. E o Luiz Rasquilha, aí da Innova Consulting, deu uma entrevista à Época Negócios e falando exatamente sobre isso, né? Que muitos de nós vamos querer ficar em casa depois da pandemia, porque a gente descobriu que a nossa casa é a nossa fortaleza. É o lugar onde a gente produz melhor, que a gente tem, apesar da gente perder as relações com os nossos colegas de trabalho, com o nosso cliente direto, a gente ganha com a nossa família, com a presença, enfim. A gente consegue trabalhar mais à vontade. Então, a casa virou a academia, virou o consultório médico, né, que agora com a possibilidade da telemedicina. Nas terapias também já estão acontecendo de forma remota e o próprio trabalho em si. Oi, Diego. Exercício físico, né? Yoga, todo tipo de exercício físico, tudo está sendo feito de casa agora, né? Exatamente. Então, algumas pessoas acreditam, alguns pesquisadores acreditam que mesmo quando a pandemia passar, a tendência é que a gente fique cada vez mais em casa.
E na minha opinião particular, a melhor coisa de estar em casa é não ter que enfrentar trânsito. Para mim, essa é a pior parte. Até para cidades pequenas, assim, relativamente pequenas como João Pessoa, que não é costume as pessoas ficarem mais de 1 hora no trânsito, mas mesmo que seja 20 minutos do trânsito, já são 20 minutos perdidos. Então, tipo, qualquer tempo não estando no trânsito já é uma vantagem. Tem um melhor aproveitamento do tempo, né? Esse movimento, né, de todo mundo em casa teve um impacto direto nas compras, né? O Google Trends aí mostrou alguns produtos que foram mais buscados entre março e maio. Chinelo, pantufa, pijama, tablet, webcams, vasos de planta no caso, né? E a máquina de pão, que até hoje eu não entendo essa fissura por pão. Deixa eu me aproveitar aqui já para dizer o seguinte: várias pessoas já responderam, tá? Sim, várias pessoas responderam aqui. Eu não vou deixar para depois, não vou pegar, deixa aqui. Sabe o que estão dizendo? Estão dizendo aqui o seguinte: que o problema, o Gildivan, não, alguém disse aqui o seguinte, que estão comendo mais pão com medo de ir na padaria. Alexandre Moraes, nosso querido mineiro. Aí Flávio Bezerra disse: isso mesmo. Aí Gildivan Martins disse: já ia dizer isso também. Aí a Maiara disse o seguinte: Maiara Barbosa, não só com medo de ir à padaria, mas tem relação com o comer emocional. Preparar a comida, especialmente pães e bolos, para reduzir a ansiedade ou a tristeza. Isso é verdade. A questão terapêutica, né? Total sentido. A questão terapêutica, né? Do ritual de cozinhar. Exatamente. Eu acho fazer pão complicadíssimo, inclusive. Só parênteses. Tem gente que desestressa lavando os pratos. Imagina fazendo pão, uma comida. Bem melhor, né? Então você vê aí os produtos, né? Todos os produtos voltados para casa. Equipamentos para trabalhar em casa, equipamentos para decorar a casa. Eu, inclusive, essa semana comprei minha primeira planta, uma espada de São Jorge maravilhosa, daqui eu estou vendo ela. Então as pessoas estão investindo no ambiente de casa, no ambiente doméstico. Isso traz uma série de novos negócios que a gente pode ter aí. Desde equipamentos para melhorar o dia a dia, e até softwares que podem melhorar a gestão do tempo de uso de equipamentos domésticos, no equipamentos de casa, né? Então a gente tem aí várias possibilidades. E por fim, para encerrar aqui nossa apresentação, a gente vai falar sobre o tráfego de dados, né? A segurança dos dados, né? Que cresceu. E a gente volta lá para o primeiro item da apresentação, que é a transformação digital. Dados é um dos eixos. A gente teve um aumento de 40% do tráfego de dados do país só na primeira quinzena de março, tá? Esse número é só da primeira quinzena de março. Então, você imagina, as pessoas estão utilizando a internet para tudo, obviamente, mas passando muito mais tempo. As pessoas estão assistindo mais conteúdo no streaming, estão ouvindo mais música. O Spotify e o Deezer apresentaram alguns dados em algumas apresentações, falando sobre a mudança de comportamento do tempo de audição, né? As pessoas utilizavam geralmente na faixa horária da manhã, do começo da manhã, e no final da tarde, começo da noite. Hoje, esse consumo está fracionado no período do dia. O consumo de streaming de áudio na faixa do final da tarde, entre 15 horas e 18 horas, aumentou para como se fosse uma tarde de domingo, como se as pessoas estivessem em casa, tomando seu vinho, né, como o Rui faz, e ouvindo sua música. Então, a música está mais presente no dia a dia das pessoas. A internet está mais presente no dia a dia das pessoas. O próprio Zoom virou a empresa mais valiosa do mundo por conta da pandemia, né? Então, a gente vê como é importante a gente investir na segurança de dados. O professor do INSPE, aí, o Rodolfo Avelino, né, relatou que o Google só entre 6 e 13 de abril, ou seja, uma semana, o Google registrou mais de 18 milhões de e-mails com algum tipo de vírus ou algum tipo de comportamento nocivo para o usuário. Ou seja, a gente está exposto
24 horas por dia, no momento que a gente acessa a internet. E recentemente a Caixa lançou o aplicativo do auxílio emergencial e logo na semana posterior já tinha mais de 20 aplicativos falsos. Ou seja, do mesmo jeito que tem os benefícios que a conexão, que a internet traz, tem os malefícios. Então, a gente precisa investir, e falando especificamente para as empresas, precisa-se investir no TI. A área de TI tem que vir para o protagonismo das empresas. E por que ela precisa vir para o protagonismo? Não é só por conta da segurança de dados, é principalmente por conta da transformação digital, onde tudo começa. Então, a cultura de tecnologia da informação, a cultura da boa utilização da internet tem que estar em todos os departamentos de todas as empresas. E isso é de qualquer tipo de empresa. Os pequenos negócios podem aproveitar conteúdo gratuito que tem na internet, explicando sobre como funciona a tecnologia da informação, softwares gratuitos de gestão e de segurança, enfim. Eu trago essa discussão aqui, essa provocação, na verdade, para todos nós que somos da área de comunicação e muitos na área de tecnologia também, para tentar dar mais luz ao departamento de TI, né, a área de tecnologia da informação, para que realmente a transformação digital aconteça de uma forma permanente e segura. E outro dado importante foi a LGPD também, né, que começaria a valer esse ano, mas essa semana ela foi prorrogada para começar a valer só o próximo ano. Então, também é uma coisa que a gente precisa ficar bem de olho, porque é uma coisa que vai impactar a gente tanto como usuário, como empresa de mídia também, né? E como anunciante, né? Que a gente tem que ter um maior cuidado agora com os dados e as informações dos nossos usuários. Com isso, eu encerro a apresentação. A gente passou 1 hora. Eu tinha pensado em 30 minutos. Mas vamos abrir um espaço aí rapidinho, né, para os comentários. Rui, é com você. Eu tenho. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Amanda e a Guilherme. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu vou priorizar os nossos parceiros que estão nos acompanhando. Vamos ver aqui. Lívia Carol, que é gerente de marketing da Unimed, está dizendo que o TikTok faz sucesso com as meninas dela lá, né? E aí eu faço uma pergunta: o TikTok tem um perfil voltado mais para as crianças, adolescentes, ou pegou a moda em todo mundo? O que as pesquisas estão dizendo aí, minha gente? Antes da pandemia, o TikTok... Rapidinho. Antes da pandemia... Rapidinho, porque é uma coisa que eu estava observando, que antes da pandemia, o TikTok sempre foi muito focado em adolescentes. Sempre era assim, crianças mesmo, as crianças mais velhas e adolescentes e jovens. E durante a pandemia, aconteceu de muita gente estar em casa, os filhos estarem em casa com os pais, e os pais começarem a prestar atenção no TikTok. E acabou que aconteceu que os pais foram para o TikTok também durante essa pandemia. Então é uma coisa que já está acontecendo, que é o que aconteceu no Instagram e Facebook. Os jovens estavam no Facebook e depois chegaram os pais. E eles saíram do Facebook e foram para o Instagram. Ou seja, tendência. Agora, vai pegar para todo mundo. Sim, eu estou no TikTok, eu tenho meu perfil, eu não faço nada, mas está lá, sempre apitando quando as meninas fazem alguma coisa. Tu não faz os desafios, Lívia. Jamais. Jamais, agora eu sei de tudo que está rolando lá, com certeza. Agora, uma coisa que eu prestei atenção no TikTok é a presença grande e forte dos idosos nessa pandemia. Isso. Que coisa, né? Isso. Um diferencial do TikTok também é porque foi a única rede social que investiu pesado no lançamento em mídia de massa. A gente viu o comercial do TikTok na TV, em Merchan e tudo mais, o Big Brother também. E então, isso funcionou muito, que as pessoas conhecessem, surgiu a curiosidade, né? O Facebook começou a anunciar em mídia de massa agora. E porque, vejam só, outra tendência aí. Dizem que a televisão ninguém anuncia mais nela. Olha aí, o TikTok anunciando na televisão. Olha, o final do Big Brother, os anunciantes, Facebook, Netflix, TikTok e acho que iFood também anunciou. Né? Esses são os que eu lembro. Ou seja, grandes players da internet anunciando na TV aberta. Claro. Mas isso
acho que não é nem tendência, Rui, é o cliente consumidor de conteúdo multiplataforma. Isso. A gente não consegue mais assistir nada sem que seja impactado por alguma coisa e você não tem aquela reação de procurar alguma coisa no Google. Isso. Verdade. É a história da fragmentação da audiência, né? A fragmentação. Então, você está vendo o jornal, vendo uma blogueira que está falando sobre como você arrumar as suas gavetas, porque tem personal para tudo hoje, né? Inclusive para organizar as gavetas. Sim. E você não sabe de onde aquela pessoa saiu, mas ela tá na Globo News, com Maria Beltrão, linda e maravilhosa, lá fazendo uma matéria sobre como organizar gavetas na pandemia. O que é que você faz? Vou para o Google saber quem é esta pessoa. E aí, daqui a pouco, você gosta dela, você vai curtir o Instagram dela, daqui a pouco você está assistindo as lives dela, daqui a pouco você coloca fazendo os desafios o que ela está dizendo dela. Então, vocês acham que é por isso que... Por que as pessoas dizem, eu não vejo mais TV? As pessoas não veem mais TV na TV, é isso? Provavelmente. Eu acho que a forma como se vê TV... Na verdade, a gente ainda tem o hábito de sentar às 8h30 para ver o jornal, ou seja, qualquer horário que você... seu jornal preferido. Né? Então, a gente mantém ainda esse hábito, porque a gente precisa se atualizar de alguma forma. E a TV, os meios tradicionais, na verdade, né? TV, o rádio, eles são fontes confiáveis. Numa época que a gente está vivendo uma crise de credibilidade, a gente tem que correr para os meios onde o jornalismo continua com a sua credibilidade. Né? Tudo bem. Vamos avançar aqui. O Gilvan Martins ele diz o seguinte: a Globo foi acertadamente soberba quando criou o Globoplay. Todos nisso nós concordamos, não é? O Alexandre Moraes ele pergunta o seguinte: aproveitando o tema, gostaria de uma opinião sobre a nova ferramenta de compra de mídia da Globo, assim, voltada para os pequenos e médios negócios. Como isso impacta o mercado das agências? Vocês acham? Eu tenho, inclusive, discutido isso. Vocês acham que é o contrário, né? Talvez os veículos, aqueles pequenos negócios que não estavam mais na Globo, na TV, eles voltem agora, né? Porque vão se familiarizar de novo com a mídia. Vocês concordam? Sim, concordo. Concordo. E, na verdade, Porque uma coisa é você programar lá, outra coisa é você ter uma estratégia, ou seja, vai continuar precisando da agência para fazer a estratégia, né? Exatamente. A mecanização da compra de mídia já é uma tendência bastante antiga, né? O Facebook está aí, o Google está aí, então era normal, é normal, na verdade, que as empresas, as grandes mídias, façam esse movimento também. Exato. E aí é onde o que fica para a gente, publicitário, profissional de mídia, é a inteligência. A gente vai continuar esse protagonismo aí da nossa inteligência. Vamos mais 5 minutinhos para a gente encerrar. Tem o Judivan ainda pergunta: na minha opinião, Jovem Pan não sabe se é uma rádio ou TV, ou uma TV que ainda pensa como rádio. A pergunta: afinal, a live veio para ficar independente de final da pandemia? Já foi respondido nessa daí. A gente conversou. O que mais aqui? Paulo Guzmão brinca dizendo que é uma brincadeira aqui com Zeca Pagodinho. Alexandre Moraes fala da padaria. Todo mundo está consumindo pão com medo de ir na padaria. O que mais aqui? O Wallace pergunta a Lívia pelas meninas. O Felipe Galvão vai ter que falar sobre o Reels também. Estou rindo aqui. Por isso ainda é cedo, Felipe. Sim, em menores, 12 anos, especialmente sem medo. Não, aí é a Lívia aqui. A Renata Rodrigues, ela diz: as marcas ainda estão tímidas em relação ao TikTok? Vejo poucas. Ainda, né? Porque estão começando agora, sim, né? Assim, não tem nem escritório no Brasil ainda, né? A nossa Kendi Ferraz, da Jabuticaba, ela diz o seguinte: a minha percepção, e Kendi é especialista em mídia digital, é que o consumidor está interessado em duas coisas: conversas e personificação de marcas. Live, vídeo, história e podcast são as maiores tendências, e todas têm isso em comum. Promovem trocas e harmonizam as marcas. Ninguém está muito interessado em seguir rede social que só tem conteúdo estático, que não dialoga com temas do momento, ou menos provoca alguma reação, ou pelo menos provoca alguma reação, tipo achar graça no TikTok. Vocês concordam que
talvez seja aí, a Kendi, ela disse uma coisa que eu disse de outra forma no começo. As marcas têm que falar, não é sair da logomarca e ir para os lugares. Mais ou menos isso, não é? Isso. É exatamente isso. Ter Ela tem que sentimento, né? Ter sentimento, né? se humanizar e ocupar os espaços de mídia. Ou seja, aquela marca quadradona, fechada, que vivia lá no Olimpo e tal, essa vai ser percebida como uma marca distante das pessoas. A marca agora ela tem um papel não só de tangibilizar os valores da marca, né? Mas ter também sensibilidade na leitura dos dados. Então, e além do pilar da eficiência e da entrega, né? Sem esses 3 pilares aí, sensibilidade para ler os dados, tangibilizar os valores com empatia e eficiência na entrega, é a nova transformação que a pandemia está gerando para as marcas, né? Boa E um colocação. ponto importante disso também, só por exemplo, o Facebook, o que aconteceu com o Facebook recentemente nos Estados Unidos, né? Que várias empresas vão deixar de anunciar no Facebook, pelo menos até esse mês ou até o final do ano, porque o Facebook não está não está fazendo o seu papel de bloquear conteúdo de ódio. Então, isso é uma coisa, isso também é uma posição da marca, onde é que ela vai se apresentar, onde é que ela vai comprar mídia. Então, a marca fala também através de vários aspectos. Não só tem um movimento mundial, fala, né, sobre isso. Tem um movimento mundial liderado por uma mexicana que é naturalizada americana sobre isso e está sacudindo, inclusive fez as ações do Facebook baixar essa semana. Né? Até compartilhei. Uma coisa importante é que a verba as ações do Facebook já voltaram ao normal. Quando o Facebook liberou que entre as 100 empresas que mais compram mídia dentro dela, as top 100 só compram 6% de mídia, do faturamento de mídia deles. Então, isso mostra a força do Facebook no quesito que, como ele tá espalhado. Porque a gente acredita que, as grandes marcas compram o maior volume do Facebook, mas não. O poder do Facebook está justamente porque as marcas pequenas estão se fazendo presentes lá. Perfeito. O Alexandre Moraes ele diz o seguinte: acredito que muitas marcas ainda não acharam um formato de comunicação nessa mídia, ou não estão dispostas a se arriscarem ou parecem convenientes numa plataforma mais casual. É a questão do hábito, né? Vocês concordam? Eu acho que é uma questão de... Daqui a pouco vai todo mundo se acostumando como funciona, porque nesse mundo líquido da propaganda é muito fácil você ir aprendendo, quer dizer, as coisas vão meio que sendo intuitivas, não é? Tem uma pesquisa que saiu essa semana que diz que o TikTok é a primeira ferramenta que os adolescentes não estão escondendo dos pais, porque eles criavam seus perfis e faziam tudo escondido. E agora, em tempos de pandemia, eles não têm mais os coleguinhas para fazer os vídeos interativos do TikTok. Então, eles estão colocando os pais, as mães, os irmãos para aparecerem nas coreografias. Que legal, hein? Que legal. Que legal, Rafaela. Muito bom. Paulo Guzmão, ele disse para mim aqui, reservadamente, mas eu vou compartilhar. Ele diz o seguinte: lavar prato para mim é igual a saco de boxe. O consumo de livros. Aí ele pergunta uma coisa interessante: o consumo de livros não está aparecendo aí na pandemia? Teria sido por conta dos últimos 2 ministros? Desconfio. Bom, a Marlete da H-Forte, que é parceira da Fundação Dom Cabral, ela nos parabeniza pela apresentação. Eu quero abraçar aí o pessoal da H-Forte, o professor Gustavo Neves, que é da Fundação Dom Cabral também, nosso querido Horácio, enfim, professor Jário, o pessoal da Fundação Dom Cabral. Aliás, na área de educação, nós temos um desafio imenso. Eu queria dar uma recomendação para o pessoal que está acompanhando aí das consultorias, da Fundação Dom Cabral e todo mundo, e segmentos de um modo geral. Se você precisa catequizar o seu cliente, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha com mais atenção no Zoom. O Zoom, a meu ver, não sei se vocês concordam, está se transformando na maior plataforma de educação mundial. Porque o Zoom básico faz pouca coisa, mas o Zoom top, ele põe 1000 pessoas numa sala, divide essas pessoas automaticamente em grupos, faz projeções como se você estivesse dentro da sala de aula com um professor grande, com um professor pequeno, com conteúdos que você baixa numa velocidade assim
gigantesca. Então, eu recomendo, eu acho que é uma tendência do momento para médicos conversar com várias pessoas, psicólogos conversar, dar palestras, educação, shoppings conversar com lojistas, empresas conversarem através do RH com seus funcionários. Quer dizer, o Zoom é uma tendência. As consultorias darem cursos, treinamentos, fazerem grupos. O Zoom tem sido assim genial. Não sei se vocês concordam com isso. E é bem mais barato do que investir em passagem, investir em estrutura física, enfim, todos os custos, né, que estão a ser. Eles cresceram 450% na bolsa, né, no período de pandemia. Valorização, é isso. Pois é. Olha, o Mitterrand diz o seguinte: assim como o Orkut definhou e o Facebook tem perdido espaço, só que principalmente para outra rede do mesmo grupo, na verdade, vocês acreditam que em um horizonte curto o Instagram também irá perder espaço? As redes, elas como as tribos, elas têm modas, né? Vocês lembram que na época que não existia o digital, as tribos se reuniam em bares, se reuniam em boates, se reuniam em points, mas esses points também desapareciam, tinham tinham um determinado ciclo de vida. Vocês acham que com a rede social pode acontecer também? É isso que aconteceu com o Orkut, com o Twitter? Está acontecendo com o Facebook? Eu acho que o Orkut morreu, o Google Plus também foi uma rede social que morreu, né, do próprio Google, e eu acho que diferente do Facebook, do Instagram, o Orkut e o Google Plus, eles não se atualizaram para as necessidades dos usuários. Então, eu acho que isso que fez eles morrerem. O Facebook, o Instagram, eles já têm uma... Eles não só são uma rede social, né, Ítalo? Eles não só são uma rede social. Exato. Eles prestam serviço, né? Isso, exato. Então, o próprio Facebook já está no caminho para virar um marketplace também. Já tem plataforma de compra e venda. Já é um marketplace. Já é, né, um marketplace. Então, acho que diferente dessas redes que morreram, o Facebook e o Instagram devem se manter com essas atualizações. O grande trunfo delas, tanto do Facebook quanto do Instagram, é que elas estão observando como é o comportamento das pessoas dentro da rede e englobando isso também. O Facebook, por exemplo, ele percebeu que os grupos eram lugares de venda e troca de produtos. Aí ele foi e abraçou isso. O Instagram, ele percebia que muita gente tinha uma conta oficial e uma conta secundária, que era onde ela fazia as coisas mais só para os seus amigos mais próximos. É o que ele criou os melhores amigos dentro deles mesmos. Então, eles estão observando o que as pessoas estão fazendo dentro deles e incorporando isso às suas funcionalidades. O próprio Snapchat parece que morreu, mas na verdade ele continua com seus usuários ativos, né? Ele teve o seu ápice do sucesso e agora está na curva da estabilidade, no ponto da estabilidade, né? Na curva. Vamos seguir aqui para a gente fechar. O Max Weber pergunta, um abraço para ele. O consumidor vai mudar cada vez mais em virtude da segurança, da comodidade, saúde, principalmente com o fim da pandemia. Eu acho que, óbvio que a gente vai querer voltar para os bares. Eu tenho uma tese. Com certeza. O bar, ele é uma entidade sagrada no sentido de gerar as coisas. O bar, na minha opinião, ele é um grande fomentador de negócios. Se não existisse o bar, as mulheres não tinham tantos sapatos. Que eu falo assim, bares e restaurantes. Por quê? Não tinha graça você ter sapato para não usar. Vocês concordam comigo? Concordo. Essa põe camisa um sapato aqui. Bonito, Essa camisa... para quê? Para ir no restaurante mostrar. Não, exatamente. Um bonito, um negócio aí no brinco. Para ir para um restaurante e ficar bonita e bela. Os homens, eles vão para os restaurantes para dizer, olha, estou aqui, estou na pista, estou para fazer negócios, enfim. Então, eu acho que o restaurante, a gente precisa fomentar a volta deles já, porque eles são uma locomotiva de negócios, minha gente. Não existe. Um lugar de experiência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo com muita preocupação esse negócio de dizer que os bares, metade não volta e tal. Olha, se o bar não voltar, vai ter prejuízo para a boutique, vai ter prejuízo para a perfumaria, vai ter prejuízo para venda de óculos, vai ter prejuízo para venda de sapato, porque ninguém vai ter razão para sair de casa. Verdade.
Minhas roupas de sair estão todas morrendo de saudade da rua. Da rua. E não é de qualquer lugar da rua, tá, Ítalo? É do bar, do restaurante, do shopping. É do bar, é do restaurante. Então isso precisa voltar. Os próprios shoppings, né, em outras cidades que voltaram, o grande fluxo lá das pessoas é que as pessoas iam para passear. Apenas para passear, porque sentem falta do ambiente do shopping, né? Que é muito mais um lugar de compra, é um lugar de convivência. Perfeito. Ó, a Coca-Cola, o Gilvan está dizendo o seguinte, a Coca-Cola anunciou que vai ficar 30 dias sem anunciar no Facebook e no Twitter. A empresa alega que está revisando suas políticas de anúncio digital. Na opinião de vocês, a Coke Company está indo na contramão? Não, é verdade. A gente está falando isso, né? Não querem anunciar em sites, por exemplo, que pregam fake news. Isso. O nosso Gustavo Neves, ele é da Fundação Dom Cabral, ele diz o seguinte: o nível de exigência da sociedade faz com que as empresas se orientem pela proposta de valor de seus clientes. Seus propósitos precisam ser claros e comunicados de uma forma visceral. Como enfrentar esses desafios? É verdade, se não tiver um alinhamento do fundador da empresa com a comunicação que ela quer passar, é difícil, às vezes, o consumidor entender o que aquela empresa, qual é a proposta de valor daquela empresa. Vocês concordam? É a coesão do discurso, né? Ela tem que pregar o que acredita, né? E o discurso vai estar... né? Exatamente. E o discurso vai estar alinhado com a visão e a missão. Pois é. A Marlete da H-Forte, que é parceira da Fundação Dom Cabral, está lá em Recife. Aliás, a gente tem tido uma audiência em Recife assim, genial, né? Até porque os palestrantes aqui... Guilherme, você é paraibano, né, Guilherme? De uma pessoa. Então, olha, aqui está 2-2. Eu sou paraibano, Guilherme é paraibano, mas Ítalo... Na verdade, eu estou sozinho, porque a Amanda é de Campina Grande. Eu sou de Campina. Você é de Campina, né, Amanda? Mas sozinho. Você é radicado em Recife há muitos anos, então eu quase uma pernambucana. Então, 2-2 aqui com Rafaela, 3-2 para Pernambuco, ou seja, Pernambuco ganhando aqui da gente. Né? Então, Horácio, que é da Fundação Dom Cabral, está acompanhando a gente aqui, ele deve estar acompanhando esse desafio e a Fundação. Por que a Fundação Dom Cabral ela é hoje uma das 9 escolas de educação do mundo? Eu acho que eu disse isso outro dia aqui. Porque eles cresceram com essa crença de que eles querem transformar o negócio do cliente lá, eles exercitam isso no dia a dia e comunicam de forma ordenada, ou seja, tem começo, meio e fim. Então, esse processo que o professor Gustavo traz com muita propriedade precisa vir para a comunicação. Então, agora, vocês imaginem isso em 8 segundos. É desafio. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Olha, uma outra pergunta aqui, Gustavo Neves diz assim, a startup Zoom já vale o mesmo que as 7 maiores companhias aéreas do mundo juntas. Matéria do valor econômico, ele está dizendo. Está vendo aí, minha gente? Olha aí. Utilizamos o Zoom todos os dias, a Marlete da H-Forte diz. Pois é, o Zoom virou uma ferramenta assim, mundial. A Aline Anselmo, também da Fundação Dom Cabral, ele diz o seguinte, olha, a Fundação Dom Cabral utiliza o Zoom tanto para aulas quanto para o programa de gestão junto às empresas. E eu tenho certeza, eu trabalho muito com a Fundação Dom Cabral, eu estou vendo os resultados da Fundação Dom Cabral. Eu tenho um cliente em parceria com eles, nós fizemos uma reunião essa semana, o cliente melhorou as metas na pandemia. Por quê? A assertividade. A Fundação Dom Cabral, que antes poderia ir 2 vezes por mês e tal, ela está lá todos os dias, todas as horas, ou seja, tem uma capacidade de corrigir mais rapidamente. Então, eu recomendo o Zoom demais. O Rodrigo Mendes faz uma provocação inteligente. Ele disse, até porque companhia aérea hoje não vale quase nada, né? Mas não é bem assim, é uma brincadeira, naturalmente. As ações da Zoom cresceram. Não é só porque as companhias aéreas caem. Quando você junta todas as companhias aéreas no mundo, é muita coisa ainda, né? Lívia diz, o Facebook tem uma ferramenta de comunicação interna ótima, que é o Workplace. É verdade. Sim, Workplace. Durante algum tempo, o Humberto que trabalha com a gente também. Eu concordo, Lívia, é muito legal. E acabam sendo responsáveis também pela comunicação interna das empresas.
É isso aí. Paulo Guzmão brinca que tem um ex-campeão pernambucano. É você, né, Ítalo? Não, de jeito nenhum. Não? Sou rubro-negra. Quem é o ex-campeão pernambucano aqui? Rafaela. A Eu sou Rafaela. rubro-negra. Pois é, e a Marília, ela parabeniza todos aqui pelo debate. Bom, minha gente. Marília é nossa contato lá da Globo, na área de merchandising. Ah, Marília! Marília! Sim. Um abração para Yuri da Globo aí no Nordeste, em Recife. Pessoal, para fechar, uma provocação. O Brasil foi escolhido pelo Facebook para ser o teste número 1 da plataforma de transações comerciais através dele. E, infelizmente, os poderes do país cometeram o pecado de dizer não, WhatsApp, vá para aqui não, vá para a Índia, vá para Coreia, mas aqui no Brasil não. Por que o WhatsApp escolheu o Brasil? Porque o Brasil é o maior consumidor de WhatsApp do mundo. Vocês acham que é possível que isso volte? O dinheiro via WhatsApp é uma tendência da gente, por exemplo, quebrar o monopólio dos bancões, baixar as taxas de juros nesse país. Nós estamos vivendo a menor taxa de juros da história, mas os bancos continuam cobrando taxas altíssimas da gente. Então, é possível quebrar esse monopólio para ter outro tipo de dinheiro sem a gente depender lá dos bancões? Meio tudo depende do governo também, da flexibilidade, né, para que as fintechs e esses bancos novos que estão surgindo, eles possam crescer e aparecer. Né? A gente precisa da intervenção do governo nesse sentido. Eu acho sim que deve voltar. O Brasil tem um mercado gigantesco de consumo do WhatsApp e acho que foi um tiro no pé essa questão aí do governo. O WhatsApp foi o primeiro que teve um grande player por trás, né, que é o Facebook. Mas aqui no Brasil já opera, inclusive com campanhas em TV, o PicPay e o AMI, que são dois aplicativos que funcionam com essa transferência digital. E eles não são vinculados diretamente a um banco, como é o Nubank, por exemplo. O Nubank é uma fintech, mas está vinculado diretamente a um banco. E já existem outras formas, só que ela não tem tanta força como o WhatsApp Pay teria, porque vem de um player muito grande no mercado, que é o Facebook. E pegando um gancho que foi até comentado mais cedo, um dos anunciantes da final do Big Brother foi o PicPay. Isso, Justamente. justamente. Patrocinador forte. E o PicPay já existe há um tempo e ele tem uma certa força no nicho, né? O que o WhatsApp Pay iria era quebrar esse nicho e iria para a grande massa. Uhum. Sim, exato. Sim. Pois é, foi uma suspensão do Banco Central, né? O Banco Central foi quem optou pela suspensão desse teste da plataforma no Brasil, a meu ver, para proteger os bancões. Sim. Sem competição é ruim para todos nós. Vocês concordam? 100%. Pessoal, obrigado, Ítalo. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço. Obrigado, Amanda. A palavra final é a que fica. Eu queria agradecer ao pessoal que prestigiou nossa apresentação, o pessoal de Recife, Rod, meu chefe maravilhoso. Queria agradecer também a Amanda e Guigo também por ter me ajudado nessa apresentação, que foi muito massa. E Rui também aí pela força. Valeu aí, gente. Valeu, obrigado a você. Agradecer, obrigada, gente, pela presença. Querendo conversar mais, chama a gente nas redes sociais, nossos contatos estão aí. Isso. Estamos disponíveis para vocês. Pois é, na próxima quinta-feira, às 19h, a gente volta. Nossa convidada da próxima sexta será Rafaela Barros, que é head de novos negócios do Singroup. É também, para variar, uma pernambucana, né? Ela é especialista, a gente não vai definir o tema dela, mas ela é especialista em mercado, né? Mercado de shopping, mercado de luxo. A mulher entende de coisas assim. A gente vai ter que ver se vai para esse lado ou se vai tratar de outras coisas. Agora, não é, Rafa? Perfeito. Vocês podem as ideias aqui dar dicas para a gente, né, Rafa? Dá dicas aí, o que vocês querem ver na próxima. Sim, estão. Eu estou pensando em ir pela linha de Omnichannel, varejo. Eu já ia falar isso, Rafa. A pessoa que mais me ensinou de shop, de marketing de shopping e Omnichannel. É responsável por isso. Pois é, olha aí o povo pedindo aí, Rafaela. Tá todo mundo elogiando aqui, ó. Todo mundo elogiando aqui. Podem sugerir os temas aí na próxima Quinta Sem Lei.
Ficou o nome em Quinta Sem Lei. Uma outra dica que eu queria dar para fechar é o seguinte: façam pesquisa nas empresas de vocês. Porque minha querida amiga Lívia Carol, que é gerente de marketing da Energisa, nosso cliente, foi quem me deu a dica. Rui, a Energisa está rodando pesquisas para saber se os colaboradores querem voltar para o home office, para saber se os colaboradores estão usando ferramentas boas, para saber se a internet dos colaboradores está em ordem, para saber se os programas de compartilhamento de dados são os mesmos. E, Lívia, você sabe que eu sou obediente. Rodamos hoje a pesquisa. E o resultado, assim, foi genial, porque aquela no Google Formulário, quer dizer, você roda muito rápido, e o resultado também sai muito rápido e tudo, a mensuração é imediata. Qual é o nosso grande desafio? Primeiro, muito feliz porque o time nosso, 85%, está adaptado, varia de 85% a 93%. De 85% a 93% da adaptação ao home office. E o desafio qual é? Que é bom para a gente. A maioria não quer mais estar todos os dias, quer ficar em casa, mas quer aqui e lá na empresa. Mas não quer também aquele ambiente que a gente tinha antes, com todo mundo junto. Quer dizer, a gente teria que fazer... e aí a gente vai pensar numa solução para a volta. Então, acho que isso é muito legal. Então, façam a pesquisa na empresa de vocês. É fácil, viu o Google Formulários ali, para poder a gente melhorar as nossas entregas. E também um debate que a gente vai ter que ter nos próximos dias, que a gente não aguenta trabalhar de 7 da manhã às 10 da noite, sexta, sábado, domingo e feriados. A pesquisa nossa está mostrando isso, e isso é em todo lugar. Então, são desafios que a gente vai ter que enfrentar. Porque a gente a gente que é comprometido, a gente quer entregar tudo ao mesmo tempo e complica. Fica a dica para a próxima Quinta Sem Lei. Ítalo, um abraço, Guilherme, um abraço, Amanda, Obrigado Rafaela. a todos. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau, Tchau. gente.